Vou lá na Go Bike levar a bicicleta de Babi para fazer uma revisão. Olha como é que tá. Suja pra caramba do último longo aí do final de semana. E vou aproveitar para mostrar para vocês algumas coisas que a gente deve tomar cuidado no momento de colocar a bicicleta para revisão. Algumas coisas que a gente tem que olhar na bicicleta. A primeira delas é avaliar se não é o momento também de fazer a revisão da suspensão. Não é o caso aqui, a suspensão está na garantia ainda, a gente não vai fazer a revisão dela nesse momento, mas entendam, existe a revisão da bicicleta, existe a revisão da suspensão. São dois serviços separados. É como se a bicicleta e a suspensão, é como se não, na verdade são equipamentos diferentes. E eu chamo a atenção para isso pelo seguinte, tem pessoas que são muito preocupadas em fazer o serviço de revisão da bicicleta, fazem regularmente, mas elas nem sabem que precisam fazer também uma revisão da suspensão. E às vezes você não chega para o técnico e diz, olha, eu quero fazer a revisão da suspensão, ele não faz. Você, eu quero fazer a revisão da bicicleta, ele faz da bicicleta quantas vezes for necessário, mas a suspensão fica sem fazer. Eu já passei por um problema sério, que foi o seguinte, eu passei muito tempo nesse esquema aí, sem fazer revisão de suspensão, só lavava, colocava um pouquinho de lubrificante aqui na bengala, funcionou bem, era uma suspensão que ela estava custando R$2.500, eu perdi essa suspensão, porque quando eu fui fazer a revisão, o técnico me avisou, olha, eu fiz a revisão, tá aí, você vai usar mais um tempo, mas não adianta nem fazer uma outra revisão, aí é trocar mesmo, porque já está estragado isso, aquilo outro, e eu acabei tendo que trocar a bicicleta, né? Porque para trocar uma suspensão de R$2.500 eu preferi trocar a bicicleta lá, então não caia nessa não, mas tem mais uma dica. Ah, sim, e como é que você avalia se é o momento de fazer a revisão da suspensão? É tempo de uso. Tá? Lembra que eu já falei aqui sobre o Strava, você pode registrar lá a sua bicicleta, no computador, no celular não dá para fazer isso, e pode registrar a suspensão na bicicleta e botar a data da última revisão, tá? Quando você vai pedalando e você vai colocando lá na atividade a sua bicicleta, você pode ter mais de uma cadastrada, você seleciona a bicicleta que você utilizou, ele vai acrescentando a quilometragem no componente. Então você olha lá e vê, olha, a suspensão aqui desde a última revisão rodou X mil quilômetros na hora de fazer a revisão. Então consulta aí o fabricante que ele vai dizer para você de quantos em quantos quilômetros você deve fazer a revisão da suspensão. Certo? Vamos lá para a segunda questão. A segunda questão é outra também que causa prejuízo. E eu, infelizmente, já fui vítima disso também. A corrente da bicicleta é feita de material resistente, isso aqui é aço, o homem de aço é o super-homem, ele nunca fica doente, ele não morre, então a corrente também nunca vai precisar de nada. Engano, gente. Entre cada elozinho da corrente tem um rolamento, esse rolamento tem um pino interno e todo esse conjunto aí, com o passar do tempo, ele estica. Metal, Daniel, estica, é muito pouco, são milímetros, frações de milímetros, mas estica. E quando ele estica, obviamente, esse espaço que tem entre um e outro cresce um pouco de tamanho e ele já não casa mais com os dentes da coroa, não casa mais com os dentes da catraca. E aí o que é que acontece? Você não percebe o que está acontecendo. Por quê? Porque você continua pedalando normalmente. Você, quando percebe a corrente escorregando em cima da catraca, passando, você vai pedalar forte, ela passa ali, é porque já passou muito do tempo, e aí é que vem a parte triste. Você não estragou apenas a corrente, como você estragou também a coroa e estragou também as catracas ou cassete. E você acaba tendo que trocar o pé de vela completo junto com o cassete e a corrente. Um conjunto numa bicicleta dessa aqui deve estar na faixa de R$3.500. Só esse conjunto, se a gente for comprar separadamente, fora da bicicleta, aí R$3.500. Então, foi por isso que eu passei, por esse perrengue que eu passei. Quando, na verdade, uma corrente dessa, você troca por R$300. Né? Como eu falei lá fora, eu comprei até mais barato, mas você pode trocar por R$300 a cada 6 meses, a cada um ano, depende de quanto você pedala a cada 3 meses. Né? Na verdade, 1.500 quilômetros rodados, se recomenda que você faça a análise, e é isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu cheguei aqui, pedi ao pessoal aqui da área técnica aqui da Go Bike a chavinha emprestada, eles me emprestaram, e vocês podem pedir para eles mesmos fazerem um teste, mas eu vou fazer aqui para vocês verem. Essa chavinha aqui, ela tem uma graduação que começa com 0, aí vai para 25 e vai subindo até chegar em 1. Esse é o nível de desgaste, né, da corrente. Quando está em 0, obviamente você não precisa trocar, mas quando você chega aqui em 1, você precisa trocar, na verdade, um pouco antes. Precisa trocar com 75, é o recomendado. Então vamos colocar aqui na corrente. Vou
colocar um pininho, ela tem um pininho aqui, ó, de um lado, e vou colocar o outro pininho aqui do outro e vou apertar. Olha o que é que acontece aqui. Ela vai toda. Então, na verdade, ó, o desgaste já é muito grande, porque deveria parar aqui em 0, quando na verdade ela foi, ó, até 1 e não apertou. Ela está folgada ainda aqui, eu consigo retirar. Era para ela ter apertado aqui e ficado presa. Então, na verdade, significa que esse desgaste aqui já passou de 1. Então, era para ter feito a troca com 75%, já chegou em 1 e o desgaste, né, já está maior do que o que se recomenda, né, para trocar a corrente. Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer uma aposta, né? Rafa estava falando comigo aqui, Daniel, eu recomendo, ela é técnica, né, ela tem a obrigação de recomendar isso, eu recomendo que você troque logo a corrente e o cassete, porque não vai dar certo trocar só a corrente. Mas aí é que vem a dica, eu fiz isso minha vida inteira, a gente troca a corrente e testa. Pode ser que em uma marcha ou outra, em uma catraca aqui ou outra, principalmente nas menores, quando você pedalar forte, a marcha pode ficar pulando, né? Na verdade, você vai achar que é a marcha que está pulando, é assim que a gente fala, assim que as pessoas falam, mas na verdade é a corrente, né, que vai estar pulando os dentes lá da catraca. Eu pessoalmente recomendo, tá? Se eu falar aqui com o pessoal da área técnica, vamos dizer que não é para fazer isso, mas eu recomendo que você rode com a corrente desse jeito um tempo, pelo menos uma semana, se você pedala 2 vezes por semana, se você pedala muito pouco, pedala um pouco mais de tempo, para ver se a corrente casa, né? Assim que a gente chama. Então, gente, se der sorte e a corrente casar, pode ter certeza que tem alguma coisa que não está muito legal, que é o seguinte, você está usando um sistema que já está um pouco mais desgastado do que deveria. Você vai usar, só que você deve prestar mais atenção na próxima troca, porque essa corrente vai se desgastar mais rápido. Por isso que a técnica aqui me disse, não, Daniel, tem que trocar a corrente e o cassete para ter uma durabilidade maior. Como eu vou insistir, não quero gastar mais 300, 350 reais, 400 no cassete, eu vou manter o cassete antigo, mas ele já está mais desgastado, porque a corrente fez isso com ele, a corrente desgastou ele mais do que deveria. Então, o que é que acontece? Eu vou prestar mais atenção. Se acontecer o contrário, você testar 1 semana, 2 semanas e continuar pulando marcha, aí você realmente tem que dar o braço a torcer e trocar a corrente com o cassete. Tem que fazer isso logo para evitar estragar também a coroa, o pé de vela, que é o mais caro, né? O mais caro dos três, entre corrente, cassete e pé de vela, é o pé de vela. Então, você precisa tomar cuidado e preservar o seu pé de vela, porque é assim, o que vai sair mais caro, como eu falei. Então, resumindo aqui, né, que eu já fiz uma volta danada, verifica a corrente a cada 1.500 km com a ajuda do técnico, né, do mecânico. Se precisar trocar, troca com 75, troca antes do desgaste estar muito grande, porque aí você vai preservar seu cassete durante mais um tempo. Você não vai precisar trocar o cassete naquele momento, você pode trocar até 3 correntes se usar o mesmo cassete, isso é muito normal. E se por acaso o desgaste já passou do que deveria, faz o teste, troca só a corrente, verifica se casa. Para você verificar isso, você vai ter que pedalar alguns dias, na primeira saída você vai perceber que vai pular um pouco, e depois, se precisar, troca o cassete também. E na pior das hipóteses, se você demorou tempo demais, o técnico vai lhe dar a notícia que você tem que trocar o sistema todo, certo? Então esses são os 2 cuidados que eu recomendo que vocês tenham no momento que vocês estiverem trazendo sua bicicleta para revisão. Sempre dá uma olhada na suspensão e dá uma olhada na corrente, fazendo a medida, tá? Suspensão pela quilometragem, corrente pela medida, valeu? Meu nome é Daniel Bagdev, com a licença de vocês agora, já fui de bike.